vamos falar de Vasco, vamos falar. Eu estava vendo um influencer do Santos falando assim, indignado sobre o Neymar usando o Fluminense para barganhar a renovação com o Santos. E muita gente indignada da forma como o Léo Jorginho está negociando a renovação com o Vasco. Existe um lado romanticado do torcedor, achando que jogador tem que jogar praticamente de graça, trabalhar de graça, por amor à camisa do seu time. O torcedor tem, mas um profissional de futebol, ele não tem. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo e o Vascaíno vai almoçar meio não, com saudade do time em ação, ao mesmo tempo meio tranquilo, né, de ver o time não ter estresse. Mas a bola volta a rolar e como volta a rolar no mês que vem, ainda inicialmente no dia 12, né, com o jogo contra o Botafogo lá em Brasília, mas pode ser que não seja no dia 12, dependendo dos times brasileiros dessa Copa do Mundo de Clubes. É engraçado que agora o jogo agora pouco do Palmeiras, o Palmeiras estava vencendo um time egípcio por 2-0 e o jogo foi interrompido por ameaça de tempestade. Quero ver como será a Copa do Mundo de Seleções aqui. Ah, e se isso aqui fosse no Brasil? Principalmente aqueles que têm complexo de vira-lata, que tudo aqui não serve e tudo lá é maravilhoso. Eu estou muito curioso como vai ser no ano que vem, nessa Copa do Mundo de Seleções, que será lá nos Estados Unidos, lá no México e no Canadá. Bom, e eu vi aquele Rodolfo Gomes, né, que é um dos apresentadores de futebol do Boteco, junto com o Felipe, que é palmeirense, e esse Rodolfo é santista fanático, né, parece que ele é até sócio do Santos, e ele é jornalista, e foi ele que apurou, deu a notícia no salário do Neymar, que na carteira é 4 milhões de reais, mas com patrocínio, ação de marketing, vira tudo 24 milhões mensais. Né? E num total de contratos que eram 5 meses, ultrapassaria aí 100 milhões. Beleza. E eles estão negociando a renovação e usaram o Fluminense como barganha, estão usando o Fluminense como barganha, que eles falaram que quase foram para Laranjeiras para disputar essa Copa do Mundo de Clubes. Que muito pouco eles não foram para lá. E eu vi ontem ele indignado, falando que quando ele apurou essa notícia do antigo salário, né, no Neymar com o Santos, que a relação não é nada de amor, é puramente comercial. Ele querendo que o Santos não renove, falando fora do Santos, que ele não quer ser obrigado a comemorar gol do Neymar, sei o quê. Bom, eu queria ver se o Rodolfo Gomes, se ele trabalha de graça. Eu queria ver se alguém de nós trabalhamos, eu aqui trabalho de graça porque eu não monetizo. Mas eu tenho minha fonte de renda no Ministério da Saúde, que eu lutei pra caramba, estudando pra caramba, pra passar no concurso.
e exercer a profissão como jornalista, né, assessor de imprensa no Ministério da Saúde. E eu sonho um dia que monetizar tal, mas eu não vou fazer igual teve um aí dizendo hoje que o Grego vai comprar o Vasco por 400 milhões. Respirando aí a fake news, mas tudo bem. Parece que vai recomeçar agora o jogo do Palmeiras. E o Neymar pai, além de ser pai, é empresário do Neymar, então ele está fazendo o seu trabalho duplamente como pai e como empresário. E como qualquer empresário, ainda mais com um lado paterno, vai querer o melhor para o seu filho. Né? Então é normal ele querer um aumento de salário. Embora que eles tenham um dinheiro pra caramba que os filhos do Neymar são tudo criança hoje, mas os filhos dos filhos do Neymar já estão com a vida feita pelo que o Neymar fez. Né? Pela renda juntada pelo Neymar. E ainda assim, não existe sentimento de torcedor em jogador, em empresário. E isso me lembrou no Léo Jardim, porque ontem na coletiva, o Ademar Lopes, né, ele foi questionado sobre a renovação do Coutinho e do Léo Jardim. Ele falou que o Vasco fez uma nova proposta e está entusiasmado na renovação. Inclusive, parece que dessa vez, dessa quinta proposta, o Paulo Pitombeiro aceitou bem. Normal. Um torcedor, vi torcedor falando que é um absurdo, é uma chantagem, o Pedrinho aceitar tal coisa, que deixa o goleiro reserva trabalhando e manda o Léo Jardim embora. Eu acho que eles esquecem que jogador que já, inclusive, já foi convocado para a seleção brasileira, não existe atleta barato. Ainda mais num mundo inflacionário como o futebol. Um goleiro ganhar 1,5 milhão, praticamente já é, pegando o salário que era do Paes, jogando com o Léo Jardim, eu acho muito elevado também. Porém, eu não tiro a razão do Paulo Pitombeiro, é ver o que é o melhor para o Léo Jardim. Inclusive deve ter sido isso que fez o Léo Jardim trocar de empresário. Ele deve ter feito uma proposta que faria tudo que é de melhor para a carreira dele. Até porque a carreira de jogador é curta, posso dizer, né? Mas já foi mais curta. Na época do Roberto Dinamite, um jogador que chegava na fase de 30 anos já encerrava a carreira. E ele chega a 40 e pouco. O Zé Roberto jogou até os 50. Mas jogador de nível de seleção é realmente caro. Cabe um Pedrinho sim, ver o que é melhor para o caixa do Vasco, já que ele diz que ele é responsável e não faz nada que afete financeiramente os gigantes da colina. O torcedor pode achar um absurdo. Eu também acho que o goleiro não deveria... É um salário de atacante, né? Um jogador que decide os jogos um salário de dinheiro. Eu achava que com esse dinheiro era melhor ter mantido o Paes do que renovar com o Léo Jardim. Porém, é um bom goleiro, pegador de pênalti. Que cabe ao Pedrinho. Ele deve estar ciente na situação financeira do Vasco, se é viável para o clube ou não. Até porque ele já falou em reeleição, né?
se isso vai depois complicar o Vasco no futuro ou não. Porque se não renovar e depois mostrar que foi lesou o clube, em vez de ir para cima do Léo Jaci, que eu só viu como um trabalhador como outro qualquer. É um salário melhor para si. Tem que ver um gestor que aceitou pagar o que o atleta queria, sabendo que não tinha condições para isso. Então, só isso, não espere a morte de atleta. Infelizmente, vai sair promovido e outro. Tem torcedor que acha que... Tem aquela música do Tim Maia que diz que dinheiro compra até amor, né? Hoje meio que é verdade isso. Tem pessoa aí que aceita até sair casado, desde que vá para São Paulo ande de Ferrari. Hoje o amor virou uma coisa muito folclórica até. No meio do futebol, então, olha, já não é mais uma coisa do pai. Desde quando a Lé Pelé entrou em vigor, ela acabou um pouco que tinha, né? Porque na época do Zico e Roberto Dinamite, não tinha jogador que passava a carreira inteira dentro de um clube. Um jogador como o próprio Roberto Zico são apenas associados a um clube. A época do Pelé também, se bem que no Pelé o Tostão jogou no Cruzeiro e jogou no Vasco. Se bem que no Vasco não pode dizer que jogou, né? Já que ele teve um problema de retina. Aliás, tem uma mágoa dos dois lados, que o Tostão não gosta de falar muito da época de Vasco. E tem gente que viveu a época do Tostão no Vasco, que não gosta de falar muito do Tostão no Vasco. Mas era raro um atleta jogar em vários clubes do Brasil. O Gerson Canhotinha de Ouro, hoje o grande comentarista, campeão do mundo em 70, fazendo o segundo gol do Brasil na final contra a Itália. E ele jogou e começou na base do Flamengo, mas ele não é vinculado ao Flamengo, ele é mais vinculado ao Botafogo. Ele foi um dos maiores da história do Botafogo e do Fluminense. E ele jogou até no São Paulo, né? E até ele fala que pegou o Muricy Ramalho na base de São Paulo. Mas era raro aquilo acontecer de um jogador jogar vários clubes. E hoje é natural ter jogador que participa 6 meses de cada clube. Ele até se orgulha que vestiram várias camisas. Então, espere sentimento de torcedor, de jogador. Daqui um ano que vem, de outro atleta, eu devo falar a mesma coisa, porque o torcedor tem esse sonho de um jogador trabalhar de graça pelo clube que ele ama. Mas isso não vai acontecer. Já a vida pessoal, a vida cotidiana, hoje o amor, dependendo da ética de cada um, da criação de cada um, é uma coisa também superficial. Imagina no meio do futebol. Então não esperem mesmo. Não tiro a razão do Paulo Pitobeira de querer que o Léo Jaci ganhe 1,5 milhão, pelo que a gente apurou é isso, mas muito, né, também é culpa do próprio Paulo Pitobeira, que não é a público. E é o que o clube passa, né? Fonte ligado ao clube passa.
Aí, até onde vai chegar ao limite dessa negociação do Léo Jardim com o Vasco? Cabe ao Pedrinho dizer, né? Porque o Pedrinho tem que uma hora falar, ó, para, é isso, não quer isso, tchau, pronto, acabou. Já são 5 ofertas. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo da quarta-feira de feriado, quinta-feira de feriado do Vasco. E até amanhã, nosso Esperta, a hora do almoço e o boa noite também. Até mais.